E aí, pessoal, meu nome é Henrique e a gente vai dar continuidade aqui ao nosso engine de jogos usando TypeScript. Agora, a gente vai focar na parte, não sei se pode dizer que é mais complicada, mas é a parte de colisões, certo? Nós vamos fazer uma classe que vai tratar todos os tipos de colisões possíveis, né? Eu já mostro esse artigo aqui, mas a gente tem alguns tipos de colisão simples que a gente vai tratar aqui, que é a colisão entre círculo, ponto e retângulo, certo? Vai haver colisão entre eles mesmos, né? Círculo, 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 ponto, ponto e rect, rect. Vai ter a colisão círculo, ponto e a colisão círculo, rect. Vai ter o ponto, círculo, o ponto no rect. Vai ter o rect, círculo. Acho que já está repetindo, né? E o rect no ponto. Né? Eu acho que essas são todas, né? Todas as possibilidades. Mas tem a trocado também, né? Então nós vamos fazer esse tipo de colisão que vão ocorrer aqui, né? Vendo esse artigo, né? Eu queria ter uma noção melhor, porque eu só conhecia as colisões mais simples entre as figuras, né? Esse artigo aqui, é, o Ezequiel, como é que ele vai, em 2015, né? Esse algoritmo de detecção de colisão em jogos, ele trata aqui um pouco sobre as colisões. Já isso aqui. Aí o que é que ele vai comentar aqui? Ele fala que é uma colisão, né? Olha aqui, ele vai mostrar alguns conceitos, ele vai explicar o que é esse volume, algumas coisas de laço de jogo, algoritmos de detecção de colisão. Aí, esses aqui são os algoritmos. Sobreposição de retângulo, distância euclidiana, distância Manhattan, pixel perfect e método hierárquico. Aí, o que a gente vai fazer é de sobreposição, certo? Sobreposição de figuras. Aí, essas sobreposições, eu fui muito lá para frente. Eu vou voltar aqui. Pronto. Aí a gente vai explicar o que é colisão. Colisão é quando dois objetos se intersectam, né? Porque como aqui é uma simulação e eles não têm massa, você não consegue ver realmente fazer uma colisão aqui. A gente só simula a colisão quando dois objetos eles se encostam, né? Intersectam de alguma forma. Aí em jogos, geralmente você vai fazer essas caixas de colisão, quando elas ocorrerem, vai disparar um evento de colisão. Aí ele explica aqui que ele vai fazer essas comparações entre as colisões e tipo esse volume envolvente, tipo, se você tiver coisas mais complexas, você pode definir um certo volume em volta delas para definir uma colisão de forma mais simples entre figuras simples. Ele vai falar do laço principal e depois ele vai falar sobre a detecção de colisão. Em alguns casos, a colisão ela pode ser detectada quando ela passou o processo, né? Então pode ocorrer um momento de voltar, né? Para que ele não ultrapasse o objeto, né? Para que tenha esse efeito de que as coisas são rígidas, né? É, Aí ele vai explicar aqui os outros métodos de colisão. Tem um específico que é, tipo, você pode usar as equações da física, né? Para ver o tempo que esse objeto vai demorar para colidir com o outro. Porque a gente definiu como se fosse vetor, né? Então, se ele tem uma posição e tem um vetor de velocidade, a gente pode ver em que momento esse objeto ele vai se encontrar com o outro objeto, né? Quando a posição deles forem iguais. Então a gente consegue ver o tempo específico. Eu acho que esse método que ele está fazendo seja esse, né? Aí tem a sobreposição de retângulos, né? Que basicamente ele vai ver que esses dois retângulos estão colidindo. Existe colisão entre esferas. E depois ele vai falar aqui sobre a Manhattan e tudo mais. Tem um momento que ele fala sobre você pode colocar um círculo em volta de cada uma das figuras e ver se eles colidiram, né? De alguma forma. Aí dessa da distância Manhattan, eu não vou falar muito. E existe essa ideia aqui que é interessante, que é
Se você faz essas geometrias de colisão um pouco mais complexas como essa daqui, né? Com essa daqui a colisão não vai ser tão interessante. Se a coisa bater por aqui, você não vai você vai perceber que tipo, não nem encostou, né? Tem isso nos jogos, né? Você ficar com raiva porque ocorre alguma coisa assim, né? E você diz, esse aqui não era para ter pegado, mas pegou. E a colisão estava de um jeito específico. Aí você pode ir especificando com outras figuras, né? E vai aumentar um pouco a complexidade de fazer a colisão, mas deixa um pouco mais preciso o processo de fazer a colisão. Aí, esse aqui é o método hierárquico, né? E depois ele vai explicar como é que ele foi fazer os testes, né? Teste com pessoas e teste com vários. E ele mostrou aqui vários exemplos, né? Para pouco hierárquico ruim, né? Porque, na verdade, para um grande número de... Não, esse aqui é o tempo que demorou. Para a quantidade de inimigos, o hierárquico demora mais que os outros porque ele vai fazer várias colisões, com vários objetos colidindo com alguma coisa, né? Aí ele demoraria mais, mas com o tempo geralmente eles tendem a ser nunca equivalentes, né? Mais próximos. Talvez fazer uma análise um pouco mais específica dentro desse intervalo aqui, né? Com mais exemplos, seja mais interessante de ver novos. Aí tem um Pixel Perfect, que é um algoritmo um pouco mais complexo. Eu não conheço, não vi nada sobre ele especificamente, só o que eu vi nesse artigo. Ele realmente vai ver como se o pixel constou no outro através das cores lá. E ele vai mostrar aqui relacionado aos resultados com pessoas, né? Cada um dos testes e se a pessoa concorda que houve a colisão ou não. Isso aqui eu só estou mostrando por cima, tem esse artigo, você pode dar uma olhada. Mas a gente vai focar aqui nas colisões mais simples, porque foi o que eu implementei, né, na minha primeira versão, que eu fiz em JavaScript desse projeto. Aí nós vamos focar agora em criar um método de detectar colisões. E essa classe de detecção de colisão você pode usar outros métodos um pouco mais robustos, né? Então a gente faz de forma mais simples e vai incrementando com o tempo, né? Porque os projetos vão crescendo com o tempo e vão ficando mais robustos, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos só revisar aqui como é que tá, certo? A gente tem a nossa SRC, onde tem a pasta engine, ou sei lá, engine, né? Engine, não sei como é que deve ser chamado. E aqui dentro a gente tem alguns emus, né, que a gente criou, é, alguns erros, né, alguns erros que a gente foi criando para o sistema, interfaces, né, que é realmente interfaces de como as coisas devem ser, e alguns middlewares que são auxiliadores. A gente tem um de cor, tem um de posição, tem um de vetor, tem um de texto, esse movable. E aqui dentro que a gente vai criar um novo que vai se chamar Collision Detect.TypeScript, certo? Port class. E essa classe eu vou fazer ela como uma classe abstrata só para ver se funciona. Class, Collision Detect. E essa classe vai ser uma classe com métodos estáticos, certo? A gente vai fazer vários métodos com cada um daqueles casos de colisão aqui, certo? Eu não vou focar muito no como cada um é feito, certo? Eu vou só colocar eles lá e mostrar a parte principal, que é como a gente vai ver as colisões, certo? Aí, tipo, colisões a gente vai fazer entre geometrias, certo? Então, vamos lá. A primeira que a gente vai fazer é a colisão mais simples, que é a colisão entre retângulos, né? Não, é public mesmo. Na verdade, eu vou deixar para private. Collision. Deixa eu copiar aqui. Private collision entre dois objetos. Rect A e rect B, certo?
eles são rects, né? Rect e rect. Então, a colisão entre esses dois objetos. Ele vai retornar o resultado dessa verificação aqui. Certo? O que é que essa verificação está fazendo? Vocês lembram que eu fiz esses métodos left, right, top, bottom, onde aqui vai haver esses métodos, né? Direct. Não, já está aqui, né? Ele vai pegar a posição aqui, vai pegar essas posições para definir esse tipo de coisa, porque quando a gente vai fazer colisão entre dois retângulos, a gente vai ver se houve interseção. E para ver se houve interseção, temos que fazer. Existe a interseção que pode ocorrer daqui para cá, em todos os cantos do retângulo. Mas basicamente a gente vai ver se tem algum ponto desse retângulo que está dentro do outro, né? E para fazer isso, nós vamos pegar o rect A se o left dele é menor ou igual à direita do outro, né? Que é basicamente ver se o left dele, que é isso aqui, seria esse caso aqui, né? O left desse é menor do que a direita desse, né? Se isso for menor, então entra nesse caso aqui. Mas tem que ver os outros casos, né? Tem que ver cada um dos casos. Se o rect A right, né? A direita aqui do A, ele está maior ou igual à esquerda do B, né? Que é esses dois casos aqui. O left, eu confundi, né? Um era o A, outro era o B, eu troquei, né? Mas é basicamente isso. Você vai fazer essas verificações de cantos que são menores do que os outros em X e Y para ter realmente uma detecção de colisão mais precisa. Mas lembrando que esse tipo de colisão não é tão precisa assim, né? É só razoável. A próxima que a gente vai ver aqui é o Privet. Colisão entre dois círculos. Aí o que nós vamos fazer aqui? Vai ser basicamente isso aqui. Esse código que está aqui. Para ser um pouco mais preciso, ele vai ver a distância entre os centros desses dois círculos. Certo? Para pegar essa distância, dava para usar algum método, talvez mais interessante aqui. Já tem a distância entre as duas posições. Poderia pegar o circle position, existe, né? Já existe um método. Circle B.A.position.distance to ao círculo B position. Funcionaria, porque esse distance to é a mesma ideia, né? Você pega eles ao quadrado e faz a raiz quadrada. Então, como já existe um método, a gente vai tirar isso aqui. Vai pegar a distância entre os dois, né? E se a distância for menor do que o raio de um somado com o raio do outro, aí quer dizer que houve a colisão. E o que seria isso aí, né? Seria basicamente, você tem dois círculos aqui, certo? Cada um tem seu raio. O raio de A, aqui é o A, e o outro é o B. O raio de A, se o raio de A, aqui o raio de B, é B. Aí por isso que tem que somar, porque tipo, se essa distância entre os centros for menor, quer dizer que ele está encostando, porque teve o raio aqui, teve o outro raio, a distância é menor do que a soma dos dois, então esses dois círculos estão se encostando. É basicamente isso que ele retorna aqui. Aqui um booleano, volta um booleano. Tá? Todos voltam booleano porque é tipo verificar se ocorreu a colisão. Lembrando que aquele artigo ele fala que a detecção de colisão é alguma coisa exige muito do nosso sistema, certo? No sentido de que
como é que eu posso dizer? É, sempre vai ficar verificando colisões, né? Aí, mais para frente, a gente vai ter que ver uma forma de como reduzir um pouco essa quantidade de verificação de colisões. Porque boa parte do sistema é basicamente verificando se ocorre colisões, né? Outro tipo de colisão mais simples é entre pontos, tá? Colisão ponto-ponto, pivot, então ponto-ponto, a gente vai receber aqui um point A, point, point B, ele retorna booleano. E basicamente é verificar se as posições são iguais, né? Dá para fazer um return. Eu acho que não tem position. Position. Position acho que não tem duas posições são iguais, né? Tem não. Vamos adicionar aqui. Equal. Other position. Booleano. Basicamente retornar se this.x é igual ao this.order.x e this.y igual ao order.y. Basicamente isso aqui vai verificar se duas posições são iguais. E a detecção de colisão aqui é pegar o ponto position equal ao point B ponto position. Tá? Então isso aqui a gente já tem três métodos de colisão entre coisas iguais. Né? A partir desse ponto, eu não quero estender muito o vídeo, que ele já deve estar longo. Eu vou só colocar as outras colisões aqui, certo? Se eu achar pertinente, a gente vai comentando um pouco, né? Pivot, colisão rect point, a gente recebe um retângulo em um ponto, retorno booleano, certo? E a regra vai ser basicamente só pega as posições dos pontos com as bordas do nosso retângulo. A colisão rect círculo é um pouco mais complexa. Pegamos o círculo. Eu vou pegar logo aqui o código dele. Isso aqui é um rect, um circle. E eu vou adicionar lá embaixo uma função auxiliar, que é esse clean. Ele vai ser number, number, number. Ele vai retornar um number. Basicamente isso aqui ele vai verificar se esse valor está entre esse mínimo e esse máximo. Se ele for menor do que o mínimo, ele vai pegar ele, né? Ele vai pegar o mínimo, se eu não me engano. Na verdade, vamos lá. Esse valor, o menor do que o máximo, o menor do que o máximo e maior do que o mínimo, eu vou trazer o valor. Se não for, eu vou trazer o máximo ou o mínimo. Tá? Beleza. Aí isso aqui é basicamente para pegar fazer essa verificação, né, e trazer um desses três valores. Eu não vou querer focar muito nisso aí, que vai basicamente verificar se o ponto, ou se o círculo, ele sobrepõe o retângulo. Eu não vou focar muito nessa regra aqui, certo?
Já está no colisão rect círculo, colisão círculo, círculo já foi, colisão círculo ponto, point, point, rect point, círculo ponto agora. Vocês podem dar uma analisada melhor nesse código, se quiserem. Para ser sincero, esse código eu peguei na internet, né? Então, tipo, basicamente você vai usar matemática aqui, né, para fazer as operações. Círculo point, point. Basicamente ver se o ponto está dentro do círculo. Lembrando que a maioria desses algoritmos V, ele encostou na borda, né? Caso ele encoste. Mas lembrando que esses algoritmos de colisão, eles são por... Vou pegar aqui point.position, position. Lembrando que, o que eu ia falar? Se a distância for menor do que o raio, quer dizer que o ponto está dentro do círculo. Ah, esqueci o que eu ia falar, desculpa. Ponto já foi. Pronto. Já foi praticamente todos. Agora a gente vai fazer o método que é público. Todos esses métodos foram privados, né? E eu esqueci, static private ou static private static? Static private não. Private static. Eu queria só usar métodos estáticos. Aí eu fiz abstrato para a pessoa não criar a classe, né? E eu só vou usar os métodos estáticos dela para fazer essas verificações. Mas todos esses são privados, né? O único que é público é esse daqui. Público, static. Eu vou verificar a colisão entre dois objetos. Objeto A, que é um object, né? A nossa classe object. InObject. Object. B. Object. Ele retorna. Na verdade é void, né? Entre esses dois objetos. Na verdade é boolean mesmo. Boolean. Certo. Aí, basicamente, a gente vai fazer a verificação para cada um dos casos. Certo? Antes disso, eu vou querer... Não, não. Acho que dá certo. Eu vou pegar o código aqui. Aqui. É... Certo. Eu não sei se eu esqueci esse type no object. Para mim, o object não tinha. Na verdade, em vez de object, é geometry. Para esse object não é necessário. A gente está fazendo aqui uma espécie de polimorfismo, né, entre tipos. E aqui eu usava esse object.type para verificar se um tipo era igual ao outro, né? Porém, eu acho que é mais interessante usar o instance of, né? Que é verificar se um determinado objeto ele é da uma instância de outro, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Tô faltando esse aqui, né? Que é os tipos dos objetos. Mas eu vou tirar cada asterisco desse, eu vou trocar por nada. E cada bis eu vou trocar por. Eu vou trocar por. Ainda tá aí. Pode ser feito sim, né? Mas eu acho que talvez.
Então vamos deixar assim, já está aqui pronto, né? Não sei quanto tempo demora para fazer a verificação de uma instância, não sei, né, se é mais rápido fazer a verificação do tipo da forma que ela está sendo feita aqui, ou fazer a verificação através do instance off, né? Mas eu vou deixar assim. Aí se você olhar, vamos analisar o que é que está falando. Rect to Rect, eu vou chamar aquele método de colisão de Rect com Rect, né? Aí aqui, ele não sabe, né? Tipo é cada tipo aqui. Ele só sabe que é um tipo geômetro. Aí a gente pode usar um cast aqui, né? Para dizer que ele é um Rect. Aparentemente ele não gostou disso, né? Talvez se usar o instance of ele aceite melhor. Object a instance of Rect. Porque ele aqui ele espera dois Rects, né? Olha, ele aceitou. Então é melhor usar um instance of nesse caso aqui. Objeto B. Pronto. Aí o if ele vai permitir usar a função sem se preocupar com detalhes, né? Então eu vou pegar aqui esse instance of dos tipos, né? É basicamente aqui, assim vai. Aqui vai ser a colisão de círculo-círculo, instance of com o círculo, e o objeto B, instance of com o círculo. Então já vai garantir, porque os dois vão ser círculos. E a instance of point, B instance of point, pronto. A partir daqui eu vou deixar normal. Vou usar position como eu estava usando agora. Aí a partir daqui vai começar as diferenças, né? Vai ter a retângulo com ponto. Aí a gente só vai fazer essa pequena modificação. Se você olhar, aqui é retângulo com ponto e aqui é ponto com retângulo. A gente só vai trocar a ordem dos objetos, certo? Né? Porque o método ele recebe uma ordem específica, um rect, um point. Aí se o for trocado, vai só trocar essa ordem, certo? Então aqui a instância of direct, né? A instância of direct, B a instância of point. Não faço coisa, faço só dessa forma aí. Ah, eu vou copiar isso aqui. Aí se A for ponto e B for um rect, faço dessa forma. Dá uma continuidade aqui. O que mais que tem aqui? Um retângulo e um círculo. A é retângulo e B é círculo. Rect, círculo. E o A, não olhei o que era. Círculo com retângulo. É trocado. Círculo, rect. Vai jogar lá. E os últimos são círculo ponto e ponto círculo. Círculo ponto, círculo, point. E vou copiar aqui e colocar os dois. Né? Aí não precisa disso. Então, toda vida que ele chamar esse método collision entre duas geometrias, eu vou retornar se ocorrer uma colisão, né? E aqui dentro ele vai retornar o verdadeiro ou falso daquele valor que foi lá. Né? E se for qualquer outra coisa, ele vai retornar falso. Um último método pode ser interessante quando você queira fazer clique em botões, né? Alguma coisa nesse sentido, clique em alguma coisa. Você pode usar essa coisa como
sei lá, se um ponto está dentro de um círculo, né? Que seria o point, que seria a posição do... Na verdade, eu vou usar position aqui. E uma determinada posição está dentro de um retângulo. Aí depende de você. Você pode fazer outros métodos aqui para verificar é, verificar se um determinado ponto está em determinada posição. O clique do mouse está ali dentro de um retângulo, né? Que aí você clicou no botão. Se precisar de um, se você precisar de um, sei lá, um botão circular de alguma forma, você pode mudar para um círculo, alguma coisa assim. Ou você pode ter uma posição e ter como é que se chama? Como é que se chama? Como é que se chama? Geometria? Você pode criar um ponto e jogar collision entre essa geometria e esse ponto, né? Esse ponto está dentro da determinada geometria, pode ser mais interessante, né? Esse aqui é o mesmo código que está lá no outro. Esse já é até mais interessante. Faz aqui, post, point, value, point, passando bicho, o ponto. Aí você chama o collision data, ponto collision entre esse ponto aqui. E isso aqui é um geometry. Entre ele e essa geometria. Vetor. Aí, fica bem mais legal porque você está usando o método de cima. Position, file, geometry. Ah, file, geometry. Aí pronto, aqui a gente já tem a nossa classe de colisões, detectar colisões, certo? Então, é isso por enquanto, certo? E na próxima aula a gente vai testar, talvez, fazer um teste dessas colisões. E, e o que a gente pode fazer mais? Tem mais uma classe que é interessante a gente fazer, tá? Então, eu espero que tenha entendido. Lembrando que tem colisões bem mais robustas e interessantes de serem vistas, além dessas, que são as colisões mais simples que a gente tem, só para ser o pontapé inicial, certo? Então, a gente vai encerrar comitando essas colisões. Collision Detect. E push, certo? Então, a gente se vê na próxima aula.